De Castelo do Piauí, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, e vou apresentar o meu seminário de Anatomia e Morfologia dos Fanelogramas. O tema que foi sorteado para mim foi o tema 12, que é a fecundação e o desenvolvimento embrionário dos frutos. Bem, para a gente começar a introduzir o assunto, vamos ver primeiro o sumário, certo? Eu vou abordar um pouco dos conceitos gerais, tanto do tema quanto da disciplina, a formação do embrião e da semente, a estrutura da flor e a polinização e o resumo e as considerações finais. Para a gente começar, eu coloquei um questionamento sobre o que são os fanelogramas, né? Para abrir com a disciplina. Bem, em relação à reprodução, eles possuem órgãos reprodutivos visíveis em flores ou estróbilos. Eles reproduzem-se através de sementes e contrastam com as criptogamas, os múlvulos e as samambaias sem sementes. Eles se dividem em dois grupos, que é as gimnospermas, os pinheiros, e as angiospermas, que é os frutos. Ou seja, a gente vai delimitar, né, o seminário no grupo das angiospermas. Mas, primeiramente, o que são o grupo das angiospermas? Bem, simplesmente ele é o maior grupo vegetal em relação à diversidade no planeta. Esse sucesso ele se deve, né, principalmente com a relação dos animais, né? Principalmente com os insetos. Sabe que especificamente as abelhas, né? Elas fazem um papel muito importante na questão da polinização das flores para o início da geração dos frutos, o que leva, né, o grupo das angiospermas ser um dos mais diversos, maior, quer dizer, desculpa, o maior em diversidade do planeta. Bem, eles são as únicas plantas que apresentam flores e frutos, possuindo uma grande diversidade de espécies. As angiospermas elas são divididas em dois principais grupos, que é o grupo dos monocotiledôneos, por exemplo, o bambu, o milho, a cana de açúcar, e o dicotiledôneos, que é o exemplo a roseira, o feijão, o cacto e o tomate. Bem, eu trouxe aqui 3 definições que vão auxiliar no conteúdo que a gente vai explorar nos próximos slides, que é a definição do cotiledone, que ela é a primeira folha que surge quando a semente germina, o câmbio, que ele é o tecido que auxilia no desenvolvimento e organização dos vasos condutores do seiva, e o carpelo, que é a estrutura feminina da flor, localizada no ápice do ovário e no desenvolvimento do fruto. Ela está relacionada a quantos segmentos este fruto terá. Bem, logo após esse slide, a gente vai ter sobre as principais distinções, né, desses dois grupos, os monocotiledôneos e os dicotiledôneos. Bem, para começar, a gente vai ver sobre os monocotiledôneos, né? Que eles têm sementes com um único cotiledôneo, folhas com nervuras paralelas, o xinema e o floema, eles são desorganizados no caule, sem câmbio. Eles possuem flores com pétalas em múltiplos de 3 e frutos com carpelos de 3 ou múltiplos, e possuem também raízes fasciculadas. Agora, já no grupo dos dicotiledôneos, eles possuem sementes com 2 cotiledôneos, folhas com nervuras ramificadas, o xinema e o floema são ordenados no caule com câmbio, e as flores com pétalas em múltiplos de 4 e 5. Os frutos com carpelos em 5 ou múltiplos e as raízes axiais ou pirvolantes. Vamos continuar aqui com o início, né? Que é a flor. A flor, ela é a estrutura reprodutiva exclusiva das angiospermas,
onde a beleza e a complexidade se unem. Nela iniciam-se os processos de fecundação, formação da semente e desenvolvimento do fruto. Bem, a gente viu até agora sobre a questão dos conceitos, né? Agora a gente vai entrar em detalhes sobre como acontece essa fecundação e como que é gerado fruto nas plantas. Bem, as flores, continuando, elas podem ser monóicas, elas produzem estruturas masculinas e femininas, androceu e ginoceu, ou dioicas, que possuem apenas androceu ou apenas ginoceu, respectivamente. No androceu, os estames formarão o pólen na região da antena, enquanto o gineceu, o carpelo, formará o óvulo na região do ovário. Bem, nessa próxima imagem a gente pode ver em detalhes sobre como isso acontece aqui. Ginoceu, a parte superior aqui da flor, o estigma, o estilete e o ovário. Aqui mais abaixo tem as pétalas e as sepalas. A gente viu aqui o filete, a antena, o estame, onde é armazenado o pólen da flor, e nessa parte aqui temos centralizado na flor, temos o óvulo e o ovário na flor. Agora a gente vai passar para o próximo slide sobre a polinização. Como é que acontece? A polinização ela é uma transferência do pólen da antena para o estigma, crucial para a reprodução. Agentes como o vento, a nemofilia, insetos, a antomofilia, exemplo abelhas, e os pássaros, a ornitofilia, o exemplo dos beija-flores. Eles realizam esse transporte vital, ou seja, sem essas espécies, que elas transportadoras de pólen, não há como o fruto se desenvolver. Então, por isso que é importante a gente também olhar para os animais, os insetos, porque principalmente os insetos, porque eles são essenciais, cruciais, né, para que possa ser desenvolvido, as plantas, né, desenvolverem frutos. Bem, continuando aqui, a fecundação nas fanenogramas. A fecundação ela é uma união dos gametas masculino e feminino, resultando na formação do zigoto. Nas fanenogramas ocorre dupla fecundação. Um gameta masculino fecunda o óvulo, formando o zigoto, enquanto outro gameta masculino se une com o núcleo polar, formando o endosperma. O endosperma serve como reserva nutritiva para o embrião em desenvolvimento. A fecundação ocorre dentro do óvulo localizado no ovário da flor. Dando continuidade, o desenvolvimento embrionário. Após a fecundação, o zigoto inicia a divisão celular. Bem, essa divisão ela é feita por mitose, formando o embrião. O embrião passa por várias fases, como a formação da radícula, futura raiz, o hipocólito, futuro caule, e o cotiledones, folhas embrionárias. Paralelamente, o endosperma se desenvolve para nutrir o embrião. O desenvolvimento do embrião ocorre dentro da semente, que se forma a partir do óvulo fecundado. Próximo slide, a gente tem o desenvolvimento, a formação e o desenvolvimento dos frutos. Bem, o fruto se desenvolve a partir do ovário da flor. Após a fecundação, sua função principal é proteger as sementes em desenvolvimento e facilitar a dispersão delas. Existem diversos tipos de frutos, secos, como castanha do Pará, e canudos, como a manga, e cada um é adaptado para diferentes estratégias de dispersão. Até o ambiente faz com que as plantas se adaptem para que seja mais fácil a dispersão de suas sementes. O desenvolvimento do fruto envolve modificações no ovário e, em alguns casos, em outras partes da flor, como o receptáculo. Agora a gente vai para as nossas considerações finais, né? Para as considerações finais.
A fecundação e o desenvolvimento embrionário eles são processos fundamentais na reprodução dos falelogramas, né, como a gente viu, que culminam na formação dos frutos, estruturas essenciais para a proteção e dispersão de sementes. Compreender esses mecanismos permite entender como as plantas garantem sua perpetuação e adaptação ao ambiente. A formação de um fruto é essencial. A formação do fruto é essencial para a proteção e dispersão das sementes, contribuindo para a diversidade e adaptação das plantas no ambiente. Basicamente, o trabalho ele teve como finalidade isso, né? Ver um pouco sobre como é a questão da fecundação do